Pessoal, então toda vez que quando a gente compra um aparelho elétrico, a gente vai ver as duas informações, a potência e a tensão elétrica do aparelho. Então o que acontece? Se a gente colocar esse aparelho numa tensão igual à tensão que está marcada nele, ele vai funcionar direitinho. Então, se a gente tiver um aparelho 220, a gente colocar numa fonte 220, nada demais, vai acontecer normalmente. Agora, se eu pegar esse aparelho 220 e ligar numa tensão 127, o que vai acontecer? Ele vai ter uma potência menor, ou seja, se fosse uma lâmpada, por exemplo, ela vai ficar mais fraca. Agora, se a potência que eu ligar, por exemplo, a lâmpada de 110, ligar no 220, você vai ter um brilho muito grande e, naturalmente, o dispositivo vai queimar. Então, pode ocorrer até fusão e estourar o equipamento. Então, se a potência da fonte for maior do que a potência suportada pelo equipamento, ele vai estragar. Se a potência da fonte for menor do que a potência do equipamento, ele vai funcionar, só que vai funcionar com uma potência menor, ou seja, se fosse uma lâmpada 220 na fonte 110, ela vai ficar mais fraca. E pessoal, a gente tem dispositivos para proteger os nossos equipamentos, porque pode ocorrer de ter uma descarga elétrica no circuito, porque por raio, ou por curto-circuito, ou você instalar um equipamento de forma inadequada. Então a gente tem os fusíveis e os disjuntores. Então a gente tem aqui nossa tensão. Então a corrente elétrica, antes dela chegar no equipamento, ela vai passar por esse dispositivo, ou por um fusível ou por um disjuntor. Então se a corrente que passa por esse dispositivo for maior do que a corrente crítica, ou seja, um valor que a gente determina para a corrente, que acima desse valor a corrente não consegue ultrapassar para chegar no equipamento, então se for um fusível, o fusível vai queimar. E se for um disjuntor, ele vai desarmar, ou seja, vai cortar o circuito e a corrente não vai conseguir chegar no dispositivo. Os disjuntores a gente usa em casa, então vira e mexe pode ocorrer dele desarmar. E o fusível vocês vão encontrar no carro, aquelas pecinhas coloridas que fica embaixo lá do volante do carro. Então aquilo lá serve para não ocorrer uma passagem de corrente maior do que o equipamento suportaria e assim queimar ou danificar o equipamento. E pessoal, por último, o reostato. Isso daqui, ó, a gente tem no circuito uma resistência. A gente pode aumentar ou diminuir a resistência. Então, se a gente lembrar da lei de Ohm, quanto maior a resistência, maior a resistência que ela vai oferecer à passagem de corrente elétrica. Então, se a gente pega e se aproxima o circuito aqui do B, a gente vai ter a resistência desse tamanho. Se a resistência é grande, a corrente que vai passar aqui vai ser menor. Consequentemente, o brilho da luz vai ser menor. Agora, se a gente diminui a resistência, consequentemente, a gente vai diminuir a resistência para a passagem da corrente. Então, vai passar mais corrente, consequentemente, o brilho vai ficar maior. Pessoal, a gente usa isso daqui em chuveiro, em ventilador, em vários equipamentos que a gente precisa controlar, por exemplo, a velocidade ou o tanto que vai aquecer de água, por exemplo. Então a gente consegue manejar o tamanho da resistência e, consequentemente, gerar o efeito desejado, né? No ventilador a gente controla a velocidade pelo tamanho da resistência, o chuveiro a gente controla a temperatura pelo tamanho da resistência. Só alguma dúvida?